Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Cristo deixou essa missão, mas o anúncio da palavra requer muita responsabilidade, amor e dedicação. Para Cônego Álvaro, devemos ser exemplos, acreditar na palavra de Deus e testemunhar a fé. Viver o que é pregado, como Jesus fez. Esta é a melhor forma de anunciar o evangelho. Você tem que acreditar naquilo que está anunciando. Senão fica uma coisa que o latim fala de flatus vocis, quer dizer, uma palavra vazia. Você está falando aquilo, nem você está acreditando no que está falando. Você fala assim, quase que um profissional. Você tem que vivenciar aquilo que realmente você está anunciando. Tem que partir do coração, coração sinal de vida. Senão fica uma coisa meramente assim, artificial, né? Fazer por fazer. É minha profissão. Eu sou um profissional do Evangelho. Não existe isso. Imagine. Tem pé nem cabeça. Você está anunciando uma coisa que intelectualmente você acredita, mas na prática você não é nada daquilo. Então é complicado isso aí, né? E as pessoas percebem quando um pregador, um padre, um pastor, sei lá quem quer que seja, que anuncia, daí a palavra do anúncio novamente, né? Sem convicção nenhuma, sem vivência nenhuma. E o povo percebe logo, logo isso aí, né? Que você não testemunha aquilo que você está anunciando. Jesus primeiro fazia, depois ele anunciava, ele ensinava. Primeiro ele fazia. E contra fato não tem argumento, né? Tá certo? Primeiro ele fazia, depois então ele ensinava. Diferente da gente, às vezes a gente ensina e não faz. Né? Os sentimentos de quem anuncia o evangelho com comprometimento são de alegria e tranquilidade, por estar cumprindo com o dever de cristão. E essa crença traz uma certeza, uma alegria, porque você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, se você quiser pensar assim, né? Se você quiser pensar. Então isso traz uma alegria, porque você está semeando sementes, né? Do Evangelho. E depois, como essas sementes vão frutificar, aí tem uma série de coisas, né? Você tem que cuidar, porque senão a semente morre. Então essa alegria é na certeza de que a palavra de Deus que você anuncia, que você testemunha, anuncia, depois então haverá toda a possibilidade de que as pessoas assimilam isso e com a graça do Espírito Santo de Deus, que é um elemento muito desconhecido hoje em dia, né? Compreende? Ele possa suscitar em você as flores e os frutos, né? Anunciar o evangelho não é simples. Cônego Álvaro explica que é necessário estar preparado e ter vocação, estudar e rezar muito, para que o Espírito Santo o oriente. Primeiro você tem que acreditar, você tem que estudar e você tem que refletir, orar muito, rezar muito, tá certo? Para depois você então assimilar aquilo que você vai anunciar. Então o padre vai preparar o sermão. Negócio, sermão do bom pastor? Eu já sei, falar que Jesus é bom pastor. Quer dizer, aprofunda um pouco o que significa isso na sua vida concreta. Então ele vivencia isso, para depois então ele transmitir aquilo, né? Aí eu acho que é uma preparação muito séria, além dos estudos, né, da filosofia, da teologia, das ciências sociais também, que são mecanismos, né, são instrumentais, da exegese bíblica, por exemplo, é fundamental isso, para você não fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, distorce totalmente o sentido, né? Então é muito, muito sério. O anúncio do Evangelho atinge muitos corações e o Espírito Santo faz a obra transformando vidas. Vimos que o anúncio do Evangelho é essencial para a nossa vida. E o Evangelho é uma pessoa. Quer dizer, nós não anunciamos uma doutrina, anunciamos uma pessoa. E é interessante. Podemos usar dois métodos. Alguém pode reunir um grupo de pessoas, tentar lhes falar das exigências da fé, os mandamentos, o que deve fazer, o que não pode fazer, o pecado. Outra pessoa pode anunciar Jesus, criar uma paixão pelo Senhor, aí sim, depois mostrar, este Jesus, ele não quer o egoísmo, ele não quer o pecado, ele não quer que cada um viva para si, ele não aceita a impureza, ele não aceita o roubo. Quer dizer,
a pessoa, por ter abraçado Jesus, vai aceitar com naturalidade as consequências, porque quer amar esse Senhor, quer ser amigo e amiga dele. E aí vai ter uma vida, uma moral pautada pela vida de Jesus, porque vai descobrir que ser cristão é viver como Jesus viveu, é pensar como Jesus pensou, é sonhar como ele sonhou. Você vê que eu estou pegando a canção do Padre Zezinho, meu confrade de congregação. Então, isso é cristão. Mas é interessante, Jesus não mandou cada um sair por aí para evangelizar. Ele formou uma igreja. O Papa Francisco diz isso com essas palavras. Esta salvação é para todos. Mas Deus escolheu convocar as pessoas como um povo e não como seres isolados. Este povo que Deus escolheu para si, convocou, é a igreja. Quer dizer, Jesus dedicou uma grande parte do seu tempo a formar um grupo. Ele queria formar uma igreja, começou a formar uma comunidade dos apóstolos, para que eles começassem a experimentar no relacionamento entre eles aquilo que seria a igreja, uma comunidade de amor. Portanto, quem recebeu a missão de evangelizar foi a igreja. Então não é para cada um sair e fazer aquilo que der na sua cabeça, porque normalmente quando as pessoas se sentem iluminadas pelo Espírito Santo, facilmente se sentem conduzidas por suas ideias, que atribuem ao Espírito Santo. Acho que é uma ideia divina e não é nada. Muitas vezes atrás daquela ideia, daquela iniciativa, está a vaidade, querer aparecer, querer ser reconhecido, está o orgulho, está o desejo de poder. Olha, o ser humano tem que ter muito cuidado consigo mesmo, nós mesmos. Por quê? Porque a marca do pecado está em nós e esse pecado causa estragos imensos em nós. Então, numa comunidade, graças a Deus. Então, nós pertencemos a uma comunidade que tem uma hierarquia, tem alguém que cuide dela para viver na unidade, para andar na verdade, para chamar a atenção sobre o erro. Como é bom pertencer a uma família assim, onde cada um tem uma função, um carisma, dado para a edificação de todos. Evita-se com isso erros, porque cada um de nós, se for se conduzir por si mesmo, facilmente pega um desvio, e se pega um desvio, acabou, vai longe, fora daquele que deve ser o seu caminho. Então a igreja, como mãe e mestra, ela tem essa missão, assistida pelo Espírito Santo, com a presença de Jesus, a missão de nos orientar, fortalecer, orientar e chamar a nossa atenção. É uma graça pertencer à igreja, eu sempre considerei, eu me sinto mesmo filho da igreja. Hoje nem saberia viver fora dela. E como já disse alguém, é melhor um passo com a igreja que 1000 passos fora dela, porque ela tem a assistência do Espírito Santo, ela é chamada a me conduzir. E eu devo amar essa igreja. Eu lhes digo que eu nasci numa família em que minha mãe nos dizia sempre que os problemas nossos devem ser resolvidos em família. E isso eu trouxe para a igreja, minha grande família. Eu sofro quando eu vejo um erro, eu sofro quando ouço uma crítica, eu sofro quando alguma coisa não vai bem na igreja. E me alegro com o êxito de alguém, com o trabalho evangelizador de outro, com uma iniciativa que está arrastando as pessoas a Cristo. Eu me alegro com isso. Meu Deus, como é bonito pertencer a uma igreja dessa que tem santos maravilhosos a nos mostrar. Olha, o Espírito Santo não cessa de agir no coração da igreja. Por isso, o viver como a igreja sim impõe alguns limites. A obediência, a docilidade, o conhecimento daquilo que a igreja ensina, mas ao mesmo tempo nos dá sim fortaleza, certezas, apoio, porque é ela que recebeu o Espírito Santo, inclusive, para me interpretar o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Eu amo a igreja e desejo que também cresça sempre mais
em você esse amor. Então, somos nós, membros da igreja, que recebemos uma missão: anunciar o Evangelho a todos. Cada um na sua situação, com seus carismas, com os apelos que o Espírito Santo fez a você de uma forma particular. Eu gostaria de dizer àqueles que se sentem longe de Deus e da igreja, aos que têm medo e aos indiferentes: o Senhor também te chama para seres parte do seu povo e o faz com grande respeito e amor. Papa Francisco, da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium.